uma palavra que está em Gênesis capítulo 22. Eu queria extrair, irmãos, 3 lições dessa palavra em Gênesis capítulo 22. A história você já conhece, de Abraão, na entrega do seu filho Isaque. Eu queria apenas ter aqui 3 lições desse texto. E eu queria que você estivesse muito atento, muito apercebido. Muito rico esse texto. Gênesis capítulo 22, nós vamos ler alguns versículos. Vamos ler a partir do primeiro. Depois destas coisas, está igual a minha versão. Pois Deus a Abraão a prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo-o adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque. E colocou a lenha do holocausto sobre quem? Seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão. O que Abraão responde? Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negastes o filho, o teu único filho. Amém? Até aqui, meus irmãos. Esse texto que desde do tempo de Cristo para Gênesis, queria que você memorizasse isso aqui. De Adão até o tempo da vinda de Cristo, passam-se 4.000 anos. E é interessante que a história vai mostrar que Deus, na sua onisciência, Deus sabia exatamente o que estava fazendo aqui quando pede Isaque a Abraão. Deus, eu falei isso muito no ano passado, Deus, ele é intencional, irmãos. E muitas das coisas que Deus faz, Ele faz com um propósito. É proposital, faz parte do propósito de Deus. E você vai ver no livro de Gênesis, é interessante como que, desde o livro de Gênesis, aponta para Jesus, que vai vir 4.000 anos depois. Desde o princípio, desde Adão, quando a humanidade cai, o Senhor diz: olha, e colocarei inimizade entre você e a tua semente, e essa esmagará a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Estava falando de Jesus ali. Isso se cumpre exatamente quando Cristo ali passa todo o seu sofrimento na cruz do Calvário, mas ele venceu. Agora, para Abraão, eu queria que você pegasse essa primeira lição. Primeiro, irmãos, que Abraão, quando Deus fala com ele, a primeira lição que Abraão nos ensina é disponibilidade. O que é que Abraão diz? Eis-me aqui. É a primeira lição que Abraão nos ensina. Abraão está mostrando diante do Senhor a sua disponibilidade em fazer a vontade de Deus. E pense comigo, irmãos, tem coisas muito menores que o Senhor talvez nos pede e a gente ainda segura. Agora você imagine, você que é pai e você que é mãe, você entende perfeitamente o que eu estou falando. Se fosse o meu filho, as minhas filhas, ou a minha filha, uma das, ou um dos seus filhos,
talvez a gente não tomaria essa atitude, irmãos. Abraão, olha o que é que o texto vai dizer lá no versículo 3. Levantou-se Abraão, que horário? Ainda está de madrugada. E de madrugada ele levanta-se. Olha o que é disponibilidade. Ele poderia esperar amanhecer o dia, né? Dizer, não, Senhor, quando que o Senhor quer que eu entregue o meu filho, o meu único filho? Mas não, de madrugada, Abraão se levanta e vai entregar. E pense comigo. Só a atitude de Abraão em dizer sim na entrega, Abraão já está entregando, irmãos. Porque um pai e uma mãe, se fosse você e eu, talvez a gente dizia, mas Deus, por que meu filho? E Abraão tinha motivos para perguntar para Deus, preste atenção, não para querer cobrar de Deus, mas Abraão tinha motivos para perguntar para Deus. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa para Abraão, sim ou não? E qual foi a promessa de Deus para Abraão? Que ele seria pai de uma grande nação, de uma multidão. Então, como que Deus promete para Abraão ele ser pai de uma grande multidão, e agora Deus está pedindo aquele que seria o início daquilo que Deus falou? Talvez na cabeça de Abraão seria contraditório dizer, mas Deus, ele poderia perguntar, como que eu vou ser pai de multidão se o Senhor falou comigo, se o Senhor está pedindo o meu único filho, não tem um outro. Tinha Ismael, mas era da escrava. O Senhor tinha prometido para ele que ele e Sara teriam um filho. Mas não. Irmãos, vejam que lição. Ele não indaga a Deus. Deus fala com Abraão, e a atitude de Abraão, a resposta de Abraão, ela é imediata, amém? É imediata. É mais ou menos assim, fala que eu escuto, Senhor. O que é que o Senhor está querendo? É isso, eu vou fazer agora. Meu Deus, que homem obediente. Aqui entra uma segunda lição na vida de Abraão, além de disponibilidade, obediência. Ele obedece. Ele poderia dizer não, não vou dar. Até porque o ser humano tem esse direito de escolher o que quer e o que não quer. Mas Abraão simplesmente ele obedece à voz do Senhor. E deixa eu dizer para você, Abraão foi tão obediente a Deus, que desde quando Deus chama Abraão, Abraão saiu e foi para uma terra que ele não sabia para onde estava indo. Vejam que interessante. Porque lá em Hebreus vai dizer, em capítulo 11, que Abraão, sendo chamado por Deus, saiu para uma terra que ele não conhecia. Isso é obediência. Abraão, ele abre o seu coração literalmente para aquele que o chamou. E vamos andar um pouquinho. O texto vai dar para nós algumas características dessa entrega de Abraão, dessa obediência de Abraão. A primeira que o texto vai mostrar para nós aqui, está no versículo 2, quando ela diz, toma diga teu filho. Participe comigo desse culto, irmãos, amém? E o texto vai dizer, o teu único filho. Pense comigo. O que vem na sua mente agora quando fala-se do único filho para ser entregue? O que passa na sua cabeça? O que passa na sua cabeça? Toma o teu único. O que é que vem na sua cabeça? Qual o texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Olha como que Deus já está apontando para quem? Para Jesus. Essa história também de Abraão, ela vai trazer mais uma informação para nós, irmãos. No versículo 5, o texto vai dizer, então disse... Pega esse controle desse aqui, por favor. Acho que botaram. Pega ele, por favor. Versículo 5. Então disse a seus servos, esperai aqui com um jumento. E o texto diz mais o quê? Eu e o iremos até lá. Aí o texto vai dizer para nós que depois de voltaremos. Abraão tinha uma certeza.
Vai voltar eu e ele. Amém? Abraão está dizendo, vai eu e ele. E o que eles iam fazer lá? Então, sacrifício também significa não existe adoração sem sacrifício. Quando você vai ver na lei mosaica, eles sacrificavam animais e a fumaça que subia era um incenso suave para Deus. O sacrifício era levado como adoração. Mas o texto está dizendo para nós, irmãos, que ele estava dizendo que eles iriam, adorariam e voltariam. Abraão sabia. Mas Abraão, mesmo assim, ele entregou. E qual a pergunta do filho? Pai, tudo bem, nós vamos subir, nós vamos adorar, nós vamos lá. O senhor está com o cutelo na mão, está com, me diga qual foi a outra coisa, cutelo e o fogo na mão, está tudo bem. Imagine um meme com Abraão, com Isaac, irmãos. Certo, mas cadê o sacrifício, pai? Aí a palavra que Abraão libera, Deus proverá. Deus proverá. E porque Deus proveu, temos vida. E eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus proveu o cordeiro. Agora entra um cordeiro na história, que vai simbolizar Páscoa. O cordeiro pascual é o próprio Cristo. Interessante, irmãos, que nessa mesma história, eu queria que você pegasse isso aqui agora. Eu estou explicando esse texto para chegar até aqui. Tem o cutelo e o fogo na mão de Abraão. E a lenha está onde? Quem está carregando a lenha? Isaac está carregando a lenha para quê? Para o seu próprio? O que é que Jesus carregou nas costas? Para quê? Meu Deus. Jesus carregou, só que aquela cruz que Jesus estava carregando não era dele. Era minha e sua. E Jesus carregou a sua própria cruz para o seu próprio sacrifício. E venham comigo ainda mais. A região que o texto está mostrando para nós aqui era na terra de Moriá. Tem um livro que foi indicado por um dos professores nossos na época do seminário, Fator Melquisedeque. Vocês leiam lá, vejam lá. E o autor daquele livro, ele vai pegar a região de Moriá, que foi a região do Gólgota, daquele lugar chamado Caveira. Na mesma região, não no mesmo lugar, tá bom? Mas na mesma região onde Jesus foi crucificado. E aqui o texto está dando para nós a informação que foi na terra de Moriá. E o lugar que Jesus é sacrificado foi nas terras de Moriá. Deus foi tão bom conosco, que desde a queda da humanidade, o Senhor já tinha um cordeiro preparado para ser sacrificado, para que todos aqueles que nele creem não morram, mas tenham vida eterna. O Senhor já tinha um lugar pronto para nós com Ele na eternidade. Sabe o que Jesus falou no capítulo 14 de João? Ele diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, porque na casa do meu há muitas. Só que a casa do Pai que Jesus está falando não é essa. E muito menos essa.
é num lugar que Deus já preparou para nós. Por isso que Jesus, quando vai terminar a fala, ele diz: se assim não fosse, eu teria dito para vocês, vou preparar. Mas se eu for, olha que interessante, mas se eu morro, em outras palavras, e eu vou preparar lugar, eu vou voltar outra vez, vou buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Então ele está nos fazendo uma promessa, dizendo: olha, eu vou preparar, é necessário eu morrer, mas tem um propósito, eu vou morrer para resgatar você, eu vou trazer você, para vocês estarem comigo na eternidade. E esse é o sentido. Se você fizer uma análise do que Jesus falou acerca do meio do seu chamado, ele disse assim: aquele que quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, e segundo, pegue a sua cruz e... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Já pensou em abandonar a sua cruz? Não me responda não, não faça nenhum gesto. Não, vocês vão sair na câmera ali. Já pensou de dizer assim: dá mais não, a luta é muito grande, a cruz está pesada. Se eu pedisse para levantar a mão, muita gente ia levantar. Mas por que nós não podemos abandonar a cruz? A lenha que Isaac está levando para o seu sacrifício, a cruz que Jesus está levando para o sacrifício, grave isso no seu coração, não esqueça mais nunca, estava contribuindo para o propósito de Deus. Por isso que Isaías capítulo 53 diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E lá em Hebreus vai dizer que sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, por favor, não reclame mais da cruz que você carrega, porque ela está te levando para o propósito. Significa dizer, você está no caminho certo. Mas está pesada, pastor. E a de Jesus foi leve. Mas eu não estou aguentando. Se você abandonar a cruz, você vai sair do propósito. Porque enquanto para o homem humano, natural, Jesus ser morto numa cruz, acabou. Lembra o que é que diz o texto quando Jesus estava lá? Primeiro, quando estavam batendo nele, dizia: profetiza, diga quem está te batendo. Estão escarnecendo por quê? Porque o homem terreno, para ele é isso aqui está bom. Morreu, acabou, coitadinho, morreu. Aí Jesus está pendurado na cruz, aí passam lá, aí diz bem assim: olha, ele talvez está chamando por Elias, coitadinho. Aí Jesus está lá dizendo: Eli lama sabachthani. Jesus está dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? O povo está dizendo: coitadinho, irmãos, é assim que a terra nos vê. Ah, que coitadinho, está sofrendo, o bichinho, olha, meu Deus, para que isso também não precisa isso não. A Bíblia diz que depois que Jesus morre, às 3 da tarde, a Bíblia diz que a terra estremece. Houve densas trevas sobre a terra, e o véu do templo se rasga. E todos aqueles estão olhando agora, estão com medo. O que é que está acontecendo? Todo mundo sai, irmãos. Sabe por quê? Porque aqui na terra, morreu, acabou. E o apóstolo Paulo entendeu exatamente o que era a eternidade. Ele disse: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto para muitos foi o final: cadê o rei dos judeus? Morreu. Não, no terceiro dia ele ressurge.
E aí nós podemos dizer: onde está a morte e a sua vitória? O meu Jesus ressuscitou. Acabou. Não, ele está vivo. Aí Jesus agora começa a fazer algumas aparições. Ele aparece para as mulheres. Vai lá as mulheres e olha e diz: cadê? Levaram um corpo? Não, porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Elas contam para os discípulos agora estão dizendo: não tem como, já fazem 3 dias. Aí a Bíblia diz que estava tudo fechado lá na casa, e Jesus aparece no meio deles e diz: a paz seja convosco. Aí aparece um depois que tudo acontece e está dizendo assim: espere, se eu topar na mão e no lado direito, eu acredito. Aí Jesus aparece numa outra aparição e diz: Tomé, está aqui, toca nas minhas mãos e toca no meu lado. Seja crente, Tomé. Você não precisa ver para crer, porque você está vendo, você está crendo. Para mim e você, que somos do Senhor Jesus, temos uma certeza, não precisamos ver, nós só precisamos crer, que no dia que Ele nos chamar, estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança, esse é o sentido da ceia. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele virá. Diz que Jesus está voltando. Ele não está atrasado não, irmãos. Vai ser no abrir e fechar de olhos. Vai ser ligeiro, como um relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Vai ser assim a vinda do Filho do Homem. Ele virá. Todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí estão os discípulos lá na praia, em Tiberíades, estão lá pescando. Como diz o descolado, está lá de boa, pescando. Ainda não apareceu. Aí Jesus aparece entre eles. Coisa de crente. Come um peixinho na brasa, diga amém. Eu vou mandar meu pix, viu? Você mandar um sushi do Daruma lá para mim, viu? Coisa de crente comer. Aí Jesus está lá, come com eles ali, sentadinho, tal. Aí quando Jesus aparece, quando eles reconhecem que é Jesus, agora Pedro tem vergonha, mergulha na água. É Ele. Aí o texto vai dizer para nós que tem 2 homens que estão caminhando. Eles estão voltando de Jerusalém. E a notícia em Jerusalém era: mataram um profeta. E quando a notícia está se espalhando, 2 homens estão conversando agora. E Jesus aparece entre eles. Jesus agora entra na conversa, já ressuscitado, começa a caminhar com eles. E Jesus pergunta: o que está acontecendo por aqui? Aí um olha para ele e diz assim: mas você não está sabendo o que está acontecendo não em Jerusalém? Irmãos, coisa de lugar pequeno é assim, né? A notícia se espalha. Aí Jesus: o que está acontecendo por aqui? Mataram um grande profeta, poderoso em obras. E nós esperávamos o quê? Que fosse diga, Messias. Mas era o Messias. Aí Jesus está conversando com ele e tal, explicando. Aí eles vão. Quando chegou no finalzinho da tarde, aí Jesus agora vai partir. Ele diz: não, fica conosco, já está tarde, entra conosco lá. Quando Jesus se assenta na mesa, eu queria que vocês entendessem esse propósito da mesa. Quando Jesus se assenta na mesa, na Maria, ele pega o pão. E quando ele parte o pão, eles reconheceram: é Ele. No partir do pão, eles reconheceram que era Jesus. Aí Jesus some. Mas eu queria terminar essa palavra, irmãos. Eles vão dizer assim: por isso que durante todo o percurso, os nossos corações queimavam quando Ele falava.
terceiro e único ponto para você entender aqui, irmãos. Abraão, ele tem disponibilidade, ele obedece e ele vai num nível de entrega incomparável entre os homens. O nível de entrega de Abraão. E aqui, por favor, abra o seu entendimento para isso. Quando Jesus nos chamou para andar com Ele nos chamou para que nós nos entregássemos de corpo, alma, mente, entendimento, com força, sabedoria, com todo o nosso ser. Irmãos, tem questões teológicas, ensinos que eu nem me meto, eu não perco tempo. Tem gente que fica discutindo, porque, olha, 10% não é bíblico não, e fica naquela briga. Eu digo, meu filho, meu Jesus, Ele quer 100% de mim, é tudo. Se eu sou totalmente dele, a minha vida é dele, a minha casa é dele, o meu carro é dele, tudo é dele. Eu não vou fazer questão por nada, porque tudo vem dele e tudo é para Ele. E a gente só quer comparar a entrega com oferta e dízimos, e não é isso apenas. A entrega é a minha vida e a sua. O nível de Abraão de entrega é sacrificial. É tudo que Abraão tinha, irmãos. Talvez o Senhor tenha pedido a alguns aqui, dizendo, olha, abra mão de algumas coisas. E essas pequenas coisas, muitos têm se apegado. Talvez é o seu tempo, uma coisa mínima, tempo. Talvez é o seu tempo que o Senhor está dizendo assim, me dá o seu tempo. Tem um tempo comigo no seu secreto. Ei, me busque em primeiro lugar. E talvez alguns estão naquela, mas eu não tenho tempo, porque eu estou correndo muito no dia a dia. Para mim não dá, mas o Senhor me entende, sabe? Ei, escute em nome de Jesus. Deus não vai te dar nada que te afaste dele. Seria contraditório, sim ou não? Como que Deus vai dar para o filho uma coisa que vai afastar o filho do pai? É contraditório, não tem como. Pelo contrário, Ele só vai te dar aquilo que vai te manter dentro do propósito e pertinho do seu pai. Um nível de entrega. Atos capítulo 5 diz que quando todos estavam entregando, fazendo a riqueza tal, aquela coisa, vai Ananias e Safira entrar na fila e agora escondem uma parte. Olha, se Deus estava preocupado com o dinheiro deles, irmãos. Deus estava preocupado com isso? Claro que não. Não era o dinheiro de Ananias nem de Safira que Deus estava preocupado. Só era com a sinceridade do coração do casal. Não precisava vocês esconderem. Aí Pedro diz, vocês não estão mentindo para nós, vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Sabe por quê, irmãos? Porque aquilo que vai mexer, aquilo que tem governado a nossa vida, se o Senhor pede, Ele está te pedindo para que você entregue, mas é para que você entre num lugar de entrega nele maior, porque isso é muito pequeno comparado com a eternidade. Sim ou não? Qual o nosso nível de entrega para o Senhor, irmãos? Pastor, o senhor não sabe, é muito difícil. Eu fecho aqui essa palavra. Certa vez, Satanás colocou no coração de Davi para ele contar o número do povo. 1 Crônicas 21. E daí Davi chama Joabe, o exército o seu chefe do seu exército. E Joabe vai contar o povo. Davi caiu nessa, de estar preocupado com muita gente. E quando Joabe volta com o relatório, Joabe diz, olha, tem 1.100.000 pessoas. Beleza, aqui a Bíblia vai dizer no versículo 7 que aquilo foi mal aos olhos de Deus, Deus não gostou. E daí o Senhor disse, olha, envia lá um gado e diz assim, eu vou dar para ele 3 propostas. 3 anos, 3 meses ou 3 dias em minhas mãos. Os 3 anos e depois a outra proposta, os 3 meses seriam nas mãos dos homens. E a terceira proposta de Deus foi, esses 3 dias vai cair na espada, vai ser nas minhas mãos. Davi olha para aquele homem e diz assim, se for para cair nas mãos dos homens, eu não quero cair nas mãos de Deus, eu quero a terceira. E Davi vai procurar um lugarzinho para oferecer sacrifício. E aqui eu estou falando de entrega.
E quando Davi vai procurar um lugarzinho, ele chega na eira de Araruna. E quando ele está lá, aquele moço diz assim: não, rei, aqui o que você quiser é tudo seu, pode pegar, não precisa pagar não. Aí Davi olhou para aquele homem e disse: eu não posso de forma alguma querer algo que não me custe sacrifício. Eu vou te pagar. A Bíblia vai dizer, aí em Samuel capítulo 6, que cada 6 passos que o povo que estava carregando a arca eles davam, a cada 6 passos eles sacrificavam. Sabe o que o Senhor está falando conosco nessa noite, irmãos? Que nessa caminhada, carregando a cruz, eu não estou falando de salvação. A salvação a gente não vai fazer mais nada porque Jesus já fez, amém? Mas caminhar com o Senhor, carregar a cruz é que é sacrifício. Ele precisa vir acompanhado da sua obediência. Por isso que Abraão se disponibiliza. Segundo, obedece. E depois ele entrega. É sacrifício. Caminhar com o Senhor requer de nós obediência. E vai custar aquilo que talvez dentro do seu coração está tomando o coração de Deus, o lugar de Deus. Tudo que está tomando o lugar de Deus, irmãos, Ele vai tirar de você. Você pode dizer amém? Mas pastor, eu ainda estou precisando, eu estou num processo aí de tratamento de Deus. Ele vai arrancar isso de você. Porque o propósito dele é estar com você. Não é te perder. É você estar no mesmo lugar que ele está. Cristo, sendo em forma de Deus, irmão, se humilhou. E eu louvo ao Senhor. Porque pelas pisaduras de Cristo fomos sarados. Eu quero orar com você. Fique de pé. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, por favor. Baixe a sua cabeça. Qual é o Isaac que o Senhor tem falado com você? Que Ele está te pedindo. O texto vai dizer: e Deus provou Abraão. Talvez Deus está provando o nosso coração. Ah, pastor, mas isso é muito sacrificial. Eu vou ter que deixar algumas coisas para caminhar com o Senhor. Vai. Qual o Isaac que o Senhor está falando com você nessa noite, que Ele está te pedindo? Por favor, entregue. Abra mão. Não é mais a sua vida que você vive, é a vida de Jesus. Ele te convida para viver uma vida intensa. Uma vida de renúncia. De total entrega. Lá em Mateus vai dizer: você não pode servir a 2 senhores, porque você vai agradar um e vai desagradar outro. Você não pode servir a 2 senhores. O Senhor está te convidando nessa noite para que você deixe tudo no altar. O altar foi um sacrifício, mas o altar é lugar de adoração. É da sua vida que Ele está falando nessa noite. Porque quando Ele tiver a nossa vida por inteiro, tudo que é nosso vai ser dele. A gente só vai administrar. Paizinho, que cada coração nessa noite, a começar pelo meu, tenha compreendido a sua palavra, a sua voz. Precisamos ter disponibilidade. Precisamos obedecer. E precisamos entregar. Talvez aquilo que é o melhor que nós temos é o que o Senhor está pedindo. Como o Senhor falou no início desse culto, talvez é o vaso de alabastro. É a maior riqueza que nós temos. Que para muitos, que loucura, mas para o Senhor foi o melhor. Talvez o nosso melhor vai ser a nossa única moedinha, a moedinha da viúva. Talvez o nosso melhor vai ser quando nós abrimos na nossa agenda e nós colocarmos em nossas agendas, Senhor, primeiro o Senhor e depois aquilo que vai ser necessário. A nossa agenda é o Senhor em primeiro lugar. Porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga, Israel. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado. Senhor, por mais que alguns tenham dito, a cruz está pesada, está muito difícil para mim. Ei, não desista.
você está dando passos certos, carregando a sua cruz. Ah, mas eu vou morrer. Não, você não vai morrer. Você tem uma promessa de vida eterna. Você vai estar com Ele na eternidade. A cruz faz parte da caminhada com o Senhor. Ela está te conduzindo para o lugar exato que Deus marcou com você. Ah, meu Senhor, que o nosso coração seja um coração como os apóstolos tiveram, a ponto de dar a vida pelo Senhor. Eu oro para que o nosso nível de entrega seja nesse nível, que não tenhamos a nossa vida por preciosa, Pai, contanto que se cumpra em nós a carreira que nos foi proposta. E assim seja a cada dia das nossas vidas, Senhor. Nós queremos, Pai, gastar as nossas vidas diante do Teu altar. Como nós louvamos, Senhor, nós queremos gastar as nossas vidas diante do Teu altar. Sonda-nos, Senhor. Não deixe que nada dentro do nosso coração nos afaste do Senhor e nem do Teu propósito. Aos cansados, o Senhor é aquele que renova as forças. O choro dura uma noite, tem noite, Senhor, que parece que não passa. O choro dura uma noite, e noite demora, tem vezes, mas tem alegria ao amanhecer. Nós cremos. Fortalece o Seu povo, Senhor. Fortalece, por favor, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.